Dando continuidade aos conhecimentos de área de um triângulo, usando a geometria analítica, veremos agora um exemplo básico para que possamos fazer um confronto entre a forma estudada aqui em geometria analítica e a forma estudada no ensino fundamental. Vamos abrir aqui o exemplo. Ok, então aqui, área de triângulo. Determinar a área de um triângulo cujos vértices têm coordenadas A, 2 e 6, B, 6 e 1 e C, 2 e 1. Então, A, B, C são os vértices de um triângulo. Pelo que acabamos de ver, temos que a área de um triângulo, podemos colocar A ou S, depende aí do costume da pessoa, é igual 1/2, então tá aqui, 1/2 do determinante formado por x do ponto A, x do ponto B, x do ponto C, ou seja, 2, 6 e 2. Y do ponto A, y do ponto B e y do ponto C, ou seja, 6, 1 e 1. Como nós estudamos que essa matriz é formada igual àquela do alinhamento de 3 pontos, então nós temos que fazer o seguinte: completar a terceira coluna com 1 e resolver aqui pelo método que a gente mais sabe, né, que é repetir a primeira coluna. Então aqui, ó, repetir a primeira coluna, 2, 6, 2, e repetir a segunda coluna, 6, 1, 1. As diagonais principais, essa aqui de vermelho, então 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2, se coloca ali, ó, determinante igual 2, 6 vezes 1, 6 vezes 2, 12, tá, 12 ali, e 1 vezes 6 dá 6, vezes 1 é 6. Como a diagonal é principal, o sinal que deu aí você conserva aqui na expressão que você está resolvendo. Diagonal secundária, essas aqui, as azuis, essa aí o resultado encontrado deverão mudar de sinal, né? Então vamos lá. Então, pela técnica, temos 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2, diagonal secundária ficou menos 2. 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2, diagonal secundária ficou menos 2 de novo. E 6 vezes 6, 36, vezes 1, 36, diagonal secundária ficou menos 36. Olhando os positivos, nós temos aqui 2 e 2, 14 e 6, 20. Olhando os negativos, menos 2, menos 4, menos 4, menos 36, menos 40. 20 você tira 40, fica menos 20. A fórmula de área é 1/2 do módulo do determinante dessa matriz. Então, o determinante dessa matriz deu menos 20, o módulo, essas duas barrinhas aqui, significa o quê? Que o que foi encontrado aqui deverá ser mantido o sinal positivo. Então, meio multiplicado por 20 vai ser 20 dividido por 2, porque multiplicar por meio e dividir por 2 é a mesma coisa. E você fazendo essa conta, você encontra 20 dividido por 2 é igual a 10 unidade de área, porque ele não falou que unidade que era, se era centímetro ou metro. Então esse U e esse A, que significa unidade de área, fica de acordo com a determinação da pessoa. Quando ele fala que é centímetro, 10 centímetros quadrado, e aí por diante. Então vamos confrontar isso aqui com o desenho. Vou fazer o gráfico dessas orientações aqui para ver o que vai acontecer. Então tá lá, fiz o eixo X, eixo Y, embora não tenha colocado aqui X e Y, mas eu acho que o pessoal está de acordo e não vai condenar essa situação, mas
vamos aqui trabalhar. Ponto A. O ponto A é 2 para x e 6 para y. O ponto B, 6 para x e 1 para y. E o ponto C, não deu para colocar aqui, está aqui fora. Ele é 2 para x e 1 para y, que é o 0. Então, vejamos o que acontece. Temos a base. A base é essa parte daqui até aqui. Bom, se começa em 2 e termina em 6, ela vale 4. É só fazer 6 menos 2, 4 unidades de comprimento. Altura. A altura começa aqui em 1. Começa em 1. Termina em 6. 6 menos 1, 5. Altura 5. Como a área de um triângulo é dada por área igual base vezes altura dividido por 2, concluímos que a área desse triângulo, desse aqui, ó, que nós estamos estudando, área é igual valor da base, 4, valor da altura, 5, dividido por 2. Resolvendo parênteses, 4 vezes 5, 20. 20 dividido por 2 é igual a 10. Está calculando a área, 10 unidades de área. Observe que no anterior nós aplicamos geometria analítica, encontramos 10 unidades de área. Utilizando os conhecimentos do ensino fundamental, também encontramos aí 10 unidades de área. Qual a vantagem de estar usando a geometria analítica? É porque os triângulos não vão aparecer tão bonitinho em posição assim como está aqui nesse exemplo, que foi só para a gente confirmar a fórmula. Então, normalmente esses triângulos eles aparecem todos de maneira irregular aí, e aí você não tem como saber direitinho quanto que é a base, quanto que é a altura. Então o jeito que tem é calcular pela geometria analítica. Ainda bem que nós temos outros tipos de opções, não é? Então um abraço para vocês, até.